Neemias capítulo 8. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, perante todos os que podiam entender o que ouviam. No primeiro dia do 7º mês, leu nela de frente para a praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha feito para esse fim. Estava em pé junto a ele, e à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. Então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Hodias, Maaceias, Quelita, Azarias, Zodabe, Hanan, Pelaías ensinavam a lei ao povo, e o povo estava no seu posto. Leram o livro da lei, esclarecendo e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, pois este dia é sagrado, não vos entristeçais. E todo o povo se foi comer e beber, a enviar porções, a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhes foram comunicadas. Até aqui. Senhor, dá-nos da Tua palavra, Deus, maravilhosa, poderosa, esclarecedora, na leitura somente, ela é profunda. Ó Deus, que o Seu Espírito Santo possa nos conduzir a uma reflexão profunda na Sua palavra nesse momento. Fale conosco, Deus, com poder e glória. Venha, Deus, nos sacudir com a Sua palavra. Venha nos despertar com a Sua palavra. Venha nos avivar com a Sua palavra. Nos santifique, Senhor. Nos mostra a nossa realidade, quem nós somos. Nos mostra quem Tu és, ó Deus. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Está aqui, irmãos, diante de nós, um dos maiores avivamentos que Israel já experimentou. Qual é a circunstância, a causa ou o pano de fundo para que nós venhamos estar contextualizados ao acontecimento?
Neemias está servindo ao rei. Se você for passando a sua Bíblia, lá do capítulo 1 de Neemias, você pode fazer isso à vontade. Nós vamos ver que Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Ele está servindo em terra distante, confortável, era copeiro do rei. Ele recebe alguns dos seus irmãos e ele tem a notícia de que a primeira saída do povo foi um fracasso. Eles voltaram, mas estão em ruínas, não conseguiram se reestruturar, se restabelecer. As muralhas estão caídas, há o pobre no meio do povo, a violência no meio do povo, a injustiça no meio do povo, não tem nada organizado. Então Neemias se entristece, ora, clama ao Senhor, jejua, vai diante do rei. O rei percebe como Neemias está, pergunta o que está acontecendo, ele pede sabedoria a Deus, fala com o rei, pede ao rei cartas para que cortasse madeira, para que reedificasse, para que passassem nas fortalezas e nas proteções naquele tempo do rei. Ele volta para Jerusalém, começa a reconstruir, vai reconstruindo as muralhas, as portas, ele faz uma inspeção, olha como que tudo está de cabeça para baixo. O povo está vivendo de forma terrível. E aí eles começam a reconstrução do muro. Ele começa a fazer aquela obra magnífica, difícil, impossível aos olhos humanos. Aquele muro, ele tem 418 metros de distância ou de circunferência. Aquele muro, ele tem 12 torres, 34 torres, na verdade, 8 portas, um muro gigante. Ele tem de largura 8,5 metros, é um muro, não é uma parede, é um muro como naquela época, de forma comum, se caminhava por cima deles. E ele começa a reconstrução, vai trabalhando, vai reerguendo o povo, organizando o povo, mostrando ao povo a identidade dele, estruturando o serviço daquele povo, dando àquele povo sentido para trabalhar, vigor para trabalhar, e eles vão progredindo na obra, trabalhando, até que eles conseguem executar a obra, terminar a obra. Nós vamos então passar pela questão da estruturação de Israel, mas o povo estava com fome, estava faltando alguma coisa para o povo. O povo tinha estrutura, o povo tinha segurança, o povo tinha talvez ali a sua religiosidade estruturada novamente. Eles podiam dizer, não, nós agora temos segurança, somos um povo conciso, organizado. Nós estamos aqui bem estruturados. Mas faltava alguma coisa. Alguma coisa tinha sido tirada daquele povo em algum momento. Aquele povo tinha deixado de dar ouvidos em algum momento a alguma coisa. Estava faltando alguma coisa para o povo. O que estava faltando para o povo? A poderosa palavra de Deus. Estava faltando para o povo a lei, a reestruturação da lei. O povo foi para onde foi, esteve onde esteve, passou o que passou, porque negligenciou os ensinos. Eles estavam de olhos completamente fechados, desobedeceram, passaram a disciplina foi chegando ao final, Deus foi conduzindo o povo de volta, reestruturando o povo, e o povo começou a pensar, está faltando alguma coisa. Nós deixamos em algum momento de fazer alguma coisa que Deus queria que nós fizéssemos. Gostaria de ter um aprendizado aqui com os irmãos. No período da Reforma, John Broadus, que foi um professor
no Seminário Batista do Sul, se dedicou em estudar a pregação na era da Reforma. Ele foi investigar, historiar, registrar. E ele vai dizer que não houve nada mais importante no período da Reforma do que a pregação da palavra. O que causou todo o alvoroço da Reforma foi a pregação da palavra, foi o restabelecimento do púlpito no lugar certo da igreja. John Knox, Calvino, Lutero e todos os outros reformadores, eles se dedicaram em pegar o púlpito e colocar o púlpito de volta no lugar certo que ele deveria estar na igreja. Algo que me chamou muita atenção quando eu estava lendo a respeito da biografia de Lutero, e o principal biografista de Calvino, ele vai dizer que Calvino, quando chegou em Genebra, a primeira coisa que ele fez na igreja de Genebra, e ele chama Calvino de o pregador de Genebra. Primeira coisa que ele fez foi pegar um púlpito de madeira semelhante a esse, colocar no meio da igreja e mandar pregar o púlpito no chão, no assoalho da igreja, para que ninguém nunca mais retirasse a centralidade da pregação da palavra naquela igreja. Lutero, quando estava no meio da igreja a ensinar a respeito de Deus, ele falava uma coisa: dê-me as Escrituras, por favor, dê-me as Escrituras. As Escrituras, dê-me as Escrituras. E então, quando as Escrituras foram despejadas sobre o povo, e aqui nós precisamos entender uma coisa: Lutero, ele foi perseguido, não foi porque ele começou um movimento, muitos começaram movimentos naquela época, e não foram perseguidos pela igreja. John Knox foi perseguido, nós precisamos entender isso. Lutero foi perseguido porque ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão. Sabe o que ele estava fazendo para o povo? Toma a Bíblia. Deixa o povo entender a Bíblia. Deixa eu despejar a Bíblia para o povo. O povo precisa entender a Bíblia. O povo precisa de Bíblia. O povo precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus vai mostrar ao povo quem Ele é, vai mostrar ao povo quem Deus é, vai trazer o quebrantamento para o povo, disciplina para o povo, santificação para o povo, vai fazer o povo conhecer Cristo, vai fazer o povo saber em que eles estão alicerçados na sua fé, vai fazer eles saberem que eles foram justificados, e então isso vai produzir no povo uma grande reforma. João Calvino pregava 4.000 sermões por ano. Ele pregava 9 vezes por semana. Em Wittenberg tinha 2 igrejas. A igreja do centro e a igreja do castelo. Lutero pregava todo dia um sermão em cada igreja. Sabe o que Lutero fazia, irmãos? No seu finalzinho de vida, quando ele não tinha mais condição de pregar, ele escrevia sermões e dava aos leigos pregadores para que eles fossem para os púlpitos e pregassem. Sabe o que é isso? É uma paixão pela pregação. Sabe o que é isso? É entender que da palavra de Deus emana um avivamento. É saber que da palavra de Deus o povo vai conhecer Deus. Os pregadores hoje querem fazer Deus conhecido através de suas próprias experiências, das suas histórias de carochinha, das suas baboseiras, das suas futilidades do dia a dia. A palavra, o que o povo faz? E agora eu vou direto para o texto, irmãos. Deixa eu ficar só até aqui no que diz respeito à história da pregação na Reforma.
direto para o texto, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Traga-me a lei. O povo disse: traga-me a lei. Me dá a palavra de Deus, me dá a voz de Deus, queremos ouvir a voz de Deus. E aí 50% da responsabilidade de uma fé vazia, de um Cristo de caricatura própria que nós criamos, e de uma igreja que está vivendo moribunda, é 50% culpa do púlpito, que está pregando coisa vazia, e 50% culpa do auditório, que está gostando de ouvir coisa vazia, não está pedindo a palavra. Se as igrejas de hoje começassem a dizer: pastor, prega a Bíblia, muito pastor que está se autodenominando pastor aí ia ter que sair fora do púlpito, porque não sabe pregar a Bíblia, porque não se esmera na palavra, porque não conhece o que é pregação e o que foi que Deus fez através da pregação. E aí, esses reformadores, irmãos, eles entenderam uma coisa fantástica. E aí eu já pego bem mais à frente, na era dos puritanos, como Tozer, Pink, Martin Lloyd Jones. Sabe o que eles faziam, irmãos? Eles entenderam que Deus, antes de qualquer coisa, enviou pregadores. Vou tirar meu povo do Egito. Vou começar no Êxodo. O que Deus faz? Envia Moisés, de língua pesada, que falava pouco, tinha vergonha de falar, e Arão, para pregar para Faraó e anunciar de forma consecutiva ao povo. O que ele estava fazendo? E Deus tira o povo. O que Deus faz? Moisés, vem aqui no monte, eu vou te dar a minha lei. Dá a lei. Moisés desce, prega a lei. Para Cristo vir, para chegar até Cristo, Deus envia os profetas, os pregadores, para anunciar a respeito de Cristo. Para abrir o caminho de Cristo, Deus envia um pregador, João Batista. Cristo, o Filho de Deus, vem e começa pregando o Evangelho. Vai dizer a respeito, e pregava Jesus nas sinagogas. Para a igreja ser edificada, Deus deu os apóstolos que pregavam a palavra. Desce o Espírito Santo de forma ligada ao acontecimento de Pentecostes. Vem o quê? Pregação. Pedro se levanta e prega, e termina dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado, para que sejam salvos e apagados os vossos pecados. Irmãos, nós precisamos entender que a pregação tem que voltar a ocupar o lugar central da igreja, porque senão a igreja vai morrer, vai churriar. E a pregação tem objetivo, não adianta, irmãos. Onde tem um púlpito bíblico, nós não teremos igrejas cheias. Não teremos. O povo vai encher, sabe aonde tem o quê? Luz bonita, palco bonito, pastor de currículos, movimentos, pinta de preto, joga luz, chama um coach em vez de chamar um pastor, e aí você vai ver como é que a igreja enche. Agora, começa a pregar a verdade, falar que o homem é pecador, que o homem merece o inferno, que ele só vai ser salvo porque Deus é gracioso e só Deus salva. Começa. Sabe o que vai acontecer, irmão? Aí, os bodes pulam fora, só fica quem é salvo, quem é crente de verdade. E esse é o objetivo de um púlpito saudável, um dos principais objetivos de uma pregação centralizada na Bíblia, que prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que prega somente a fé, que prega somente a graça, que prega a glória somente a Deus, que prega que nós somos pecadores e Deus está irado, e se não for por misericórdia e graça, nós seremos consumidos. Sabe o que vai acontecer? Espanta bode e atrai ovelha. Isso que eu quero. Quero pastorear bode, não, irmão. Por isso que eu estou buscando viver quebrantado diante de Deus, pregando a palavra. E aí o povo, o que faz? Um só corpo. A comunhão. A comunhão. Deus junta os seus. Os seus estão com sede da palavra.
Eles vão diante de Deus e falam: dá-me a palavra de Deus. Dá-me a palavra de Deus. E aí, irmãos, ele traz a lei, versículo 2: perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, perante todos que podiam entender o que ouviam, no primeiro dia do sétimo mês, leu de frente, versículo 3, para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Desde a alva até o meio-dia. Eles leem a Bíblia. Vamos calcular aqui 5 horas, aproximadamente 6 horas de leitura da Bíblia. Leitura. E aí, se você olhar comigo lá no versículo 9, no capítulo 9, versículo 3, vai estar dizendo assim: levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor teu Deus, 1/4 do dia, e a outra 4/4 confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor Deus. Culto. Culto hoje, o culto popular hoje, atrativo, o culto para entreter. E aí o Steve Larson vai dizer a respeito disso: para dispensar os teatros, apagar as luzes, colocar o púlpito na centralidade da igreja e pregar a palavra, que é isso que o povo precisa. Mas o culto popular atrativo que faz encher a igreja, ele tem teatro, dança, que são aberrações litúrgicas. No culto neotestamentário não tem isso, não existe isso no culto neotestamentário. 1h30 de louvor com 2 músicas, tá? É 1h30 de louvor com 2 músicas. O chamado worship. Não sei de onde que inventaram isso. Que desgrama, que mantra evangélico é esse? E são, geralmente, esses worships, eles têm 2 frases, quando muito 2 frases. 3 notinhas, porque é preguiça de músico mesmo. Preguiça de compositor e preguiça de música. Não quer ler a Bíblia, então vai compor o quê? Aí canta. Prem, que agora tem uma da modinha aí, que é eu quero namorar com Jesus, tem uma dessa aí. Tem um maluco que está cantando isso aí agora. Tem um loucaço que está cantando isso aí agora. Namorar com Jesus, não sei o quê, que repete isso 1000 vezes. Aí depois, sabe o que acontece? Todo mundo num nível profundo de êxtase emocional, eles vêm com a palavra dizendo: você é capaz, você é vencedor. Você não tem que ficar se culpando, não. Porque se você tivesse, se até Jesus estivesse lá no jardim, ele teria pecado. Fica tranquilo. Não produz mudança, santidade, não produz quebrantamento, arrependimento, e todo mundo sai dali cheio da glória, no manto. Balela, irmão, bota o púlpito na centralidade da igreja, prega a palavra e o povo vai fazer isso aqui. Vai ter sede e fome, vai querer mais e mais. E, já que eu citei os levitas, quem explica a Bíblia para o povo, quem são? Então, os tais levitas da época, de fato levitas, que hoje não existe, mas levita nós estamos na Nova Aliança, e na igreja da Nova Aliança não tem levitas. Então, tem aqueles que estão à direita, no versículo 4 ele vai se dedicar a mostrar quem são esses que são os apoiadores daquele que está lendo, que é Esdras. E aí, versículo 8, leram o livro da lei, esclarecendo e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Olha que coisa linda, isso é exposição bíblica. Explicar o texto, ler o texto e explicar o texto de forma que todos entendam. E como eu vou saber se o povo entendeu ou não? O resultado. E não é só a balançada de cabeça que o pastor entende que o povo percebe que o povo entendeu, não, tá? Sabe como é que o pastor percebe que o povo entendeu? Quando o povo bota em prática aquilo que ouviu.
E isso é avivamento. Irmãos, eu estou querendo chamar a atenção que a palavra de Deus produz reverência, arrependimento, quebrantamento. Você pode acompanhar reverência no capítulo 8, versículo 3, reverência no capítulo 8, versículo 5, arrependimento no capítulo 8, versículo 6, arrependimento no capítulo 8, versículo 9, e assim o povo vive a restauração da sua vida espiritual. Sinal de restauração da vida espiritual e fome e sede de Deus não significa o que você faz para Deus. Significa quem você está sendo para Deus em testemunho para o seu próximo. Nós precisamos entender como Deus cuidou de fazer o povo ter sede. E aí o povo começa a chorar tanto. Há um arrependimento profundo. Por isso que eu estou falando, a pregação tem que fazer você saber quem você é e quem Deus é. O povo começa a chorar tanto, há uma gritaria de choro. A partir do versículo 9, eles vão se dedicar em acalmar o povo. Você pode olhar aí, capítulo 8, versículo 9, Neemias, que era o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas ensinavam o povo e disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem chorais. Pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras de Deus. O povo não chorava escutando os levitas dedilhando a harpa, ou tocando o aduf, ou a flauta. O povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Sabe por que nós somos tão secos na nossa vida cristã? Porque nós temos chorado diante das palestras motivacionais, e quando nós lemos a palavra de Deus, não significa quase nada para nós. Tá bom, aquela liturgia de vida, né? Vou ler aqui para bater meu cartão. Não é assim não, irmão. Sabe o que o povo fez quando ouviu a palavra de Deus? Chorou profundamente, se quebrantaram. E aí, se você for lendo do versículo 13 até o versículo de número 18 do capítulo 8, entrar no capítulo 9, o povo está respondendo. Versículo 1 do capítulo 9. No 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco, traziam terra sobre si. Os linhagens de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. Daqui para frente, vai ser a oração que eles estavam fazendo. Eles começam falando a respeito do Deus que chamou Abraão, lhe prometeu uma terra, do desvio que vem acontecendo desde então, como o povo atropelou aquilo que Deus queria, como Deus deu a palavra, a lei, e o povo recusou, foi duro, de dura cerviz, como o povo foi ingrato, como o povo foi idólatra. Eles começam a confessar os pecados. Confessar os pecados publicamente, em humilhação a Deus, estão quebrantados. E aí eles vão lá no final do capítulo 9 reconstruir, o último versículo. No último versículo, por causa disso tudo, fizemos uma firme aliança e escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Sabe o que é isso aqui? Eles estão reafirmando o compromisso deles de estarem em submissão à lei. Aqui está o recomeço da restauração espiritual de Israel. O povo confessou o pecado. Sabe quando o pastor prega algo que te incomoda na sua vida pecaminosa, secreta? Tem. Você não tem que esconder isso de Deus, não. Sabe o que você tem que fazer? Confessar isso. Colocar isso diante de Deus. Foi isso que o povo fez ou não foi?
quando pregaram a lei, eles entenderam que estavam em pecado, e aqui tem a demonstração de um pecado, que era o julgo desigual, casar com outros povos. Deus falou, não casa. Eles casaram. Eles já têm uma atitude logo de apartar-se do pecado. Eles não só falam que vão deixar o pecado, eles estão em atitude abandonando o pecado. Versículo de número 9, capítulo 9, versículo 2. Eles se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os pecados. Ou seja, o meu arrependimento tem confissão de pecado verbal, mas tem atitude de abandono de pecado, prática. A palavra de Deus tem que estar no devido lugar, ela produz no povo quebrantamento, arrependimento, e então o povo vai para Deus e busca Deus, e quando ele busca Deus, Deus responde com mais e mais da sua palavra, e o povo se enche, se transborda, e mais busca Deus, e aí acontece o avivamento. Grande jargão usado por aí. Quero um avivamento. Avivamento não são 3 notas musicais e oração em forma de grito. Avivamento é quando o povo ouve a palavra, se posiciona diante de Deus, com confissão de pecado, arrependimento, confissão de pecado, e anda praticando aquilo que ouviu, coloca em prática. Aí Deus traz um grande avivamento. Gostaria de ficar até aqui. Vou estar pregando algumas pregações que diz respeito à centralidade do púlpito na igreja, e gostaria de orar com os irmãos nesse momento. Dedicar-nos agora em clamar a Deus e pedir, Senhor, dá-nos da Tua palavra. Eu sou o primeiro a ir diante de Deus e falar, Senhor, eu quero mais e mais da Sua palavra, me traga esclarecimento daquilo que eu estou estudando, me traga iluminação do Espírito, me traga capacitação do Espírito, me encha mais e mais de Ti, para que eu possa despejar sobre o povo, e o povo tem que fazer a mesma coisa, pedir, Deus, nós queremos a Sua palavra, não deixe o pastor pregar humanismo, não deixe o pastor pregar experiências próprias, dá a palavra para o pastor. Eu quero orar com os irmãos para que nós possamos nos quebrantar, reverenciando a Deus e nos arrepender, nos expressar em arrependimento nesse momento. Quero te convidar a curvar a sua fronte. Eu não vou fazer o ritual litúrgico de tocar uma música, não. A palavra de Deus suficiente precisa ter produzido alguma coisa no seu coração. E se ela produziu, você deve responder a Deus. É hora de você clamar a Deus, dizer, Senhor, eu preciso mais e mais da Sua palavra, eu sei que eu sou um pecador miserável, que Tu és Senhor e Deus gracioso e misericordioso. E eu quero me arrepender, eu quero me quebrantar, eu quero me humilhar, eu quero mudar de rota. Eu quero mudar de rumo, eu não posso viver pecando mais. Eu quero ir diante de Ti e confessar o meu pecado, a minha vida que está errada diante de Ti, e pedir ao Senhor graça, me ajuda, Senhor, me tira esse pecado. É orgulho, é a lascívia, é a inveja, são os pecados dos olhos, são os pecados dos pensamentos, são os pecados secretos, escondidos do coração, os pecados de intenção, de desejo. Confesse isso diante do Senhor. Confesse isso, coloque isso diante de Deus agora. Ele vai te responder, te fortalecendo e te arrancando esses pecados. Peça a Ele, Senhor, eu quero dar o meu próximo passo quando sair dessa igreja e sem nenhum tipo de vestígio desse pecado que eu tenho vivido todo dia, dia após dia. Ele já está intrínseco,
faz parte de mim. Eu quero arrancar isso, eu quero viver uma vida de quebrantamento diante do Senhor. Eu quero conversar com o pastor sobre isso, pedir ele que ore, que me acompanhe, que me discipline, que me corrija com a palavra de Deus. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me purifique, me santifique. Ó Deus, nós suplicamos, ó Pai, dá-nos da Tua palavra mais e mais, para que nós possamos enxergar a realidade pecaminosa na qual nós estamos, no estado decaído, e pedir ao Senhor misericórdia, pois Tu és Deus clemente, e também através da Sua palavra nós conhecemos quem Tu és, a Tua vontade, a Tua graça, o Deus soberano, e então vamos a Ti, por Cristo Jesus, somente por Ele, e nos quebrantamos e pedimos ao Senhor clemência. Tem misericórdia de nós, pobres, miseráveis, pecadores, ó Pai. Nós confessamos o nosso pecado diante de Ti, Senhor, que nós venhamos abandoná-lo pela força da ação santificadora da graça, e somente da graça. Ó Deus, nós nos rendemos a Ti e clamamos, nos dê mais e mais da Tua palavra, que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos viver a Tua palavra, que nós possamos ver os resultados imediatos e práticos da Tua palavra em nós. Ó Pai, visita o Seu povo, Deus, e traga um grande avivamento para esse lugar. Numa região simples, de homens simples, de uma igreja simples, aviva a Tua obra em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por cada irmão que nesse momento colocou uma confissão diante do Senhor, e peço ao Senhor que venha graciosamente respondê-los, ó Deus, fortalecendo para que eles possam vencer estes pecados, ó Pai, e que eles saiam daqui, e minha ideia é essa, Deus, que eles saiam daqui entendendo que eles são pecadores e que precisam do Senhor Jesus para cada passo deles. Eu oro, Deus, para que os meus irmãos recebam da Sua palavra nessa noite e venham reagir à Sua palavra, e que a reação à Sua palavra seja imediata, seja expressa, que nós possamos ver nos olhos uns dos outros a sede da Sua palavra e a santificação do Senhor operando, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Venha nos encher com o Teu Espírito, nos dá mais e mais de Ti, Senhor, na Sua palavra, suficiente, poderosa, inerrante, maravilhosa. Nós Te agradecemos por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.